Olá, pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe. Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios e nós estamos dando início a mais um estudo dessa maravilhosa série que o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprendermos as verdades bíblicas. Que série é essa, Cíntia? Você que está chegando agora, a série chama-se Bela aos Olhos de Deus. Como é bom ter a sua audiência. Gostaria de incentivar você a que continue compartilhando estes links com outras mulheres. Temos recebido vários recadinhos de mulheres agradecidas, cristãs e não cristãs, que têm sido edificadas através desses estudos. Nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor e eu agradeço a cada uma de vocês que tem estado conosco, que tem transmitido ou compartilhado esses links, fazendo com que chegue até outras mulheres, sendo verdadeiras multiplicadoras daquilo que de fato é bom. E o nosso tema de hoje é um assunto muito delicado e muito necessário nos dias de hoje. Nós temos falado sobre vários aspectos dessa mulher de Provérbios 31. Hoje nós queremos falar sobre o esposo dela. Quem era este homem? Como é que esta mulher tratava este homem? Então, não perca, fique aí ligadinha que nós já vamos daqui a pouquinho discorrer sobre como era o esposo desta mulher e como era o tratamento dela para com ele. E ainda dá tempo, viu, de você se inscrever no programa e de você assim poder ser notificado. Estamos juntinhas aprendendo sobre coisas de valor eterno. Por que, Cíntia, isso? Porque nós desejamos ser bela aos olhos de Deus. Afinal, a nossa vida é curtinha e nós devemos vivê-la como se fosse o último dia da nossa vida. A gente nunca sabe qual vai ser esse último dia. Então, querida mulher, procure vivê-lo de forma intensa, mas com uma intensidade que glorifica a Deus. Viva com sabedoria. Viva procurando ser bela aos olhos de Deus. E nós só poderemos ser pela graça dele. Não é por força, não é por mérito próprio, mas é pela graça do Senhor que nos concede trazer e forjar uma geração que verdadeiramente seja bela aos olhos de Deus. Vamos lá então aprender sobre o nosso tema? Toma nota aí, vamos lá. Nós hoje vamos falar então sobre o esposo da mulher de Provérbios 31. Quem era este homem? Nós também não sabemos o nome dele. Ah, Cíntia, era José, era João, era Daniel. Não sabemos o nome dessa estimada mulher e nem sabemos o nome deste nobre homem, mas sabemos o que o Senhor nos deixou, um retrato para que eu e você consiga assim seguir, não é? Certamente era um homem de grande, mas é grande influência. E por que será que ele tinha aquela influência toda? Certamente essa mulher era uma mulher diferenciada, que não ficava competindo com ele, como a gente vê nos dias de hoje. Não existe essa necessidade, né? Mas que o elogiava, o incentivava. E nós queremos debulhar aqui um pouquinho de como era o comportamento desta mulher e, obviamente, do seu esposo. Nosso texto base, Provérbios 31, eu gostaria de ler na sua essência, Provérbios 31, versículo 23. Tome nota aí, por gentileza, vocês que estão no chat vão ajudando aí, tá bom? Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Uau! O
que será que é, ou o que é que significa sentar entre os anciãos da terra? Bom, embora a nossa cultura não valorize esse aspecto, a gente sabe disso, nós temos sido bombardeadas, nós mulheres, com uma série de ideologias em que esse versículo não se adaptaria para os dias de hoje. Mas nós, que desejamos ser belos aos olhos de Deus, seguiremos o que as Escrituras nos orienta como única regra de fé e de prática. Então, embora a nossa cultura não valorize de forma nenhuma esse aspecto, um dos papéis mais importantes de uma esposa é apoiar o seu marido, é ser auxiliadora do seu marido, auxiliadora idônea. Foi para isso que Deus nos criou. E você que está aí nos ouvindo, que talvez esteja solteira, talvez esteja aguardando o varão de Deus, não é? Talvez esteja com dificuldades no seu casamento, talvez seja casada com um homem que não é cristão. Calma, vai ter aplicações práticas para todas nós. Assim como para aquelas que têm o esposo cristão e que também vai poder reavaliar ou fazer uma autoavaliação da sua vida. A mulher que é bela aos olhos de Deus sabe muito bem que esse é o nosso papel. E talvez o que você não esteja se dando conta é que você não está aplicando as verdades do Senhor no seu dia a dia. Então, eu desde já oro para que o Senhor clareie a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que cada uma de nós façamos uma autoavaliação de como anda o nosso cotidiano. Não adianta nada termos todo o conhecimento bíblico e na prática nós não termos a vivência colocada desse conhecimento. Esse conhecimento não deve ficar apenas aqui, mas deve descer para o coração e para as mãos, fazendo parte do nosso dia a dia. Por que, Cíntia, que você está dizendo que a nossa cultura não valoriza esse aspecto? Olha o canto dos pássaros, cuida do jardim, que aí os pássaros vêm, não é? Dedico aí para você que está aí nos ouvindo. Presta bem atenção. Se você avaliar as propagandas que aparecem na TV, um pouquinho mais longe, se nós formos assistir qualquer filme, você vai observar que nos dias de hoje, a valorização da mulher é tão grande em querer ser igual ou superior ao homem, que não é difícil a gente ver mulheres dando soco em homens, os homens caindo, as mulheres sendo as heroínas, é ou não é? Gente, aonde que nós teremos uma força, vamos pegar só a parte física, né? Tanto quanto a dos homens. Aonde, pegar exemplos práticos, que eu vou conseguir arrastar uma geladeira ou competir de que tenta descer numa mudança uma geladeira do terceiro andar até lá a parte térrea para ver se eu, mulher, consigo. Claro que não, por mais que eu tente, por mais que eu tenha minha força muscular, a gente não precisa entrar nessas ideologias. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? A mulher está tanto querendo ser igual ou competindo com os homens que esquece de ser o que só ela pode ser. Mocinha, feminina, mulher, delicada. Como é bonito quando nós assumimos o nosso papel. Isso não cabe para os homens, isso cabe para nós mulheres. E quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou cada um com os seus papéis, totalmente fundamentado biblicamente, sem que nenhum seja mais importante do que o outro, assim como na Trindade, o Deus triuno. Assim também vive o casal. Homem como líder, como liderança masculina, e a mulher como auxiliadora idônea. É apenas um pano de fundo para que a gente possa compreender. Não se fazia necessário talvez falar tudo isso alguns anos atrás, mas nos dias de hoje é necessário, porque muitas vezes as nossas atitudes dentro da nossa casa, o que as nossas filhas estão vendo, o incentivo que nós temos dado muitas vezes com áreas para que elas se projetem em tantas outras áreas e esquecemos do lar, esquecemos das funções básicas e do papel que o Senhor, nosso Deus, nos concedeu. Magnífico papel, sermos auxiliadoras idôneas. Assim como
o Senhor é o nosso auxílio nos dias da angústia, pensa que privilégio, nós devemos ser auxiliadoras para o nosso esposo de forma específica, que é o que nós vamos tratar hoje, mas também para os nossos filhos, dentro da nossa igreja local, para a nossa liderança espiritual e onde quer que nós estejamos, certo? Então vamos lá, vamos lá. Aquela mulher, a gente vai falar do esposo, mas não tem como falar dele sem antes falar dela. Aquela mulher certamente era uma mulher influente. É muito bom, é muito importante quando eu e você compreendemos a inestimável contribuição que nós podemos fazer aos nossos maridos enquanto eles lutam para fazer sucesso na carreira profissional, e isso não é errado, e servir inclusive ao Senhor no trabalho. É importante que você tenha consciência, querida mulher, desse assunto. Antes de tudo, saiba que este homem, ou aquele homem que nós estamos falando aqui, este homem, esposo da mulher de Provérbios 31, era um homem de influência, sim, mas era um homem de influência, sabe por quê? Porque reflete a bondade, reflete o auxílio daquela mulher, que não estava atrás dele, né? Tem um ditado que diz, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Nem estava à frente dele, mas caminhava lado a lado, como uma auxiliadora idônea. Como é que você tem auxiliado o seu esposo? Que tipo de auxiliadora você tem sido no seu dia a dia? Esta é uma pergunta que eu e você precisamos diariamente refletir sobre ela. Quando a Bíblia nos fala aqui que ele era, olha, pensa bem, o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, aquele homem, o esposo da mulher de Provérbios 31, se assentava entre os homens mais influentes da cidade. Tem mulher que acha ruim, que reclama quando o homem cresce profissionalmente, quando ele cresce eclesiasticamente, quando ele quer aprender mais sobre Deus. Quanta tolice, quantas vezes a sabedoria parece que não existe dentro do nosso lar, nem na sua vida. E nós ficamos reclamando daquilo com que tantas outras mulheres oram e desejam para que isso se torne uma realidade, que é, sabe o quê? Ter um esposo cristão. Às vezes você tem e não valoriza. E o pior, tem sido pedra de tropeço na vida dele. Não tem sido uma auxiliadora idônea. Não tem se esmerado para participar junto com ele daquilo que o Senhor chamou. Para estar frequentemente e assiduamente na escola dominical, engajada nos dons e talentos que o Senhor lhe deu. Pois bem, aquele homem, ou o esposo da mulher, Provérbios 31, trabalhava fora, isso aqui é óbvio, né? Saía de casa todos os dias, assim como muitas vezes o seu marido sai. Seguindo um plano de Deus para a sua vida, trabalhando em prol da comunidade, e muitas vezes alguns maridos trabalham em prol do mundo. Talvez você seja uma dessas afortunadas. Uma mulher que, pela graça de Deus, tem um homem de tamanha influência que não apenas cuida do seu lar, mas que estendeu a tenda, alargou o coração e tem sido bênção na vida de tantas outras pessoas. Por trás dele, do ladinho dele, com certeza, de um homem que vive assim, existe uma mulher de Deus, existe uma bela mulher de Deus, que não fica reclamando, porque isso, meninas, gasta tempo. O tempo, muitas vezes, que seria para ser gasto com você, precisa ser dividido. Quando você é bela aos olhos de Deus, quando você tem uma maturidade espiritual, você compreende que bênção é ter um marido desse calibre. Que bênção é ter um homem que pode ser uma influência positiva espiritualmente, profissionalmente, como graça comum, na vida de tantas outras pessoas, né? Existe com certeza, com um homem que é estimado assim, uma mulher auxiliadora idônea. Um dos motivos para ele ser muito bem sucedido em sua posição de influência é, com certeza, não ter preocupação de que em casa vai ter uma mulher rixosa, que enquanto ele está trabalhando, a mulher está ligando o tempo inteiro. Onde você está? Por que você atrasou? Por que você ainda não veio? Acho que isso não existe na sua vida, né?
Porque você já compreendeu que a nossa vida vai além de nós mesmos, né? Aquela mulher do Provérbios 31 é um espetáculo. Por meio, certamente, do caráter da sua esposa e da habilidade que ela possui para administrar a casa dela, para administrar os sentimentos dela, para administrar a emoção dela, para administrar a vida espiritual dela, para administrar a vida mental dela. Precisamos de mulheres equilibradas. Que necessidade gigante na nossa geração de homens de liderança masculina. E por que isso? Porque muitas vezes as mulheres não têm sido auxiliadoras como o Senhor deseja que sejam. Ao invés delas auxiliarem para que os homens cresçam, elas querem ultrapassar os homens e fazer de cada um deles cada vez mais menor, para que elas apareçam e eles diminuam. Não é isso que a Bíblia nos fala. Certamente, aquela mulher fazia com que aquele homem se assentasse com muita alegria entre os juízes, entre os homens mais influentes. Ele estava lá, um dos anciãos, um dos homens mais influentes, sentava entre os juízes, ocupava uma posição de destaque, era bênção na vida de muitas outras pessoas. Por quê? Porque a diligência e a parcimônia dela, da mulher de Provérbios 31, fazia com que possibilitasse para ele uma não preocupação para o seu lar e aqueles sonhos que ele tinha em crescer, em ser bênção na vida de outros, certamente se tornava uma realidade. Quando eu falo não ter preocupação com o lar, não estou dizendo que é um esposo ausente, mas eu estou dizendo que enquanto ele está no trabalho secular, ele sabe que tem uma esposa bela aos olhos de Deus, que vai dar conta dos filhos, da casa, do seu trabalho secular também, possivelmente. A gente já viu sobre a profissão da mulher de Provérbios 31. Nós não estamos aqui defendendo a ideia ou dizendo que é pecado você trabalhar fora. Obviamente que não. Trabalhe fora e seja a melhor funcionária ou a melhor patroa ou a melhor empreendedora que existe para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Mas não deixe de ser a guardiã da sua casa. Não terceirize o seu lar, porque ninguém vai cuidar do seu esposo nem dos seus filhos como você. Pois bem, agora então você pode perguntar assim, mas Cíntia, como é que eu vou ser bela? Como é que você e eu, né, poderemos dar essa valiosa contribuição para o nosso marido? Como apoiar os nossos maridos? Como embelezar a vida deles, né? Como que eu posso ser uma auxiliadora desse calibre? Vou deixar aqui algumas dicas práticas de acordo com o nosso texto para que a gente consiga reavaliar, se autoavaliar. E eu quero dizer para você que se você até agora não andou assim, calma, não se desespere. Hoje é um tempo oportuno que o Senhor concede a mim e a você, para que nós possamos glorificar o nome dEle dentro do nosso lar e sendo auxiliadoras do nosso esposo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você: incentive e elogie o seu marido. Pare de reclamar. Quantas mulheres rixosas e murmurentas. Minha filha, seu marido é um santo homem de Deus, porque ainda não te devolveu. Do tanto que você só reclama dele, do tanto que você só murmura. Qual foi a última vez que você elogiou e incentivou o seu marido? Todo ser humano gosta e precisa e necessita de receber elogios sinceros, elogios autênticos, né? E o seu marido não é diferente, ele é um homem, ele é ser humano, como eu e você. Às vezes você fica irritada porque o seu marido não te elogia, não é? Às vezes você diz, mas isso é coisa de mulher. Não, incentive, elogie o seu marido. Faça com que ele se sinta incentivado, seja você a maior incentivadora do seu esposo. Ele deseja crescer, fazer um mestrado, um pós-graduação, um doutorado. Incentive-o. Ai, Cíntia, mas a gente tem filho. Desde quando filho é impedimento para continuar a vida? Parece-me que na geração de hoje só na vida espiritual, né? Ninguém para de trabalhar por causa dos filhos, ninguém para de viajar por causa dos filhos, mas às vezes para de ir para a igreja por causa dos filhos, para de dar atenção ao esposo por causa dos filhos e inverte os papéis. Tem mulher colocando inclusive o homem para dormir em outro quarto, porque quando o filho nasce, traz o bebezinho para aqui. Filho deve estar no seu devido lugar. Os filhos são herança do Senhor. Se eles são herança do Senhor e Ele nos deu,
leve. O melhor lugar para a gente educar os nossos filhos é na casa do Senhor. Cíntia, mas dormiu. Deixa dormir no banco da igreja. Tem berçário, coloca no berço. Claro, não permita que o choro, que as manhas, que muitas vezes é próprio da criança, atrapalhe toda a questão do cenário, do culto, ou de qualquer outra reunião, não é, que seja pública. Domine, discipline, como mãe, como esposa. Mas filhos nunca devem ocupar o espaço do esposo. Afinal de contas, eu quero lembrar para você que você só tem filho porque antes você teve um marido. Então pense bem se as ordens não estão invertidas aí no seu lar. A crítica, minha querida, pode muitas vezes ajudar o seu esposo a crescer, mas eu quero dizer para você, procure incentivar. Não fique reforçando o que é negativo, reforce o que é positivo, isso ajuda muito mais. Basta a gente olhar para nós mesmas, não é? Que tipo de mulher você tem sido? Como é que você tem incentivado, elogiado o seu esposo? Permita que o amor, que um dia, lembra? Era grande, parece que vai diminuindo. Tem que ser o contrário. Tem que ser assíduo e crescente. Tem que a cada ano aumentar mais e mais. Permita que esse amor, esse incentivo, esse elogio flua dentro do seu lar. Inclusive, quando você assim faz, de uma forma natural, de uma forma bíblica, os seus próprios filhos observam e vão aprendendo na prática a respeitar. As suas filhas olham e dizem assim, nossa, eu quero casar com um homem como o papai. Os seus filhos, olha, eu preciso achar uma esposa como a mamãe. Será que tem sido essa a nossa realidade? Quero deixar um tema de casa para você, já baseado nesse ponto. Tema de casa para todas vocês. Você vai elogiar e incentivar o seu esposo, eu não sei em qual área, cada uma de nós tem uma realidade diferente, mas essa já vai ser uma aplicação prática que eu deixo para você, hein? Você não pode esquecer desse tema aí de casa, certo? Então, primeiro ponto que eu gostaria de deixar para você, como é que você pode ser bela aos olhos de Deus? Cuidando do seu esposo, assim como esse retrato dessa mulher de Provérbios 31. Vou repetir. Primeira coisa, incentive e elogie o seu esposo. Não fique reforçando aquilo que ele não é tão forte assim. Se você é uma auxiliadora idônea, incentive-o, projete-o, faça-o crescer. Segunda coisa, cuide do seu casamento. A verdade não é, minhas queridas, muito romântica. Mas caso você ainda não tenha percebido, casamento dá trabalho. É ou não é? Sim! São dois pecadores dizendo sim diante do trono da graça. Então não tem como não dar trabalho. A gente sabe disso. Casamento é renúncia, casamento é abnegação. Casamento não é simplesmente mil maravilhas. Quantas lutas você não já enfrentou no seu casamento? Quantas vezes você não já pensou em desistir do seu casamento? Talvez você que esteja nos ouvindo agora e está a ponto de assinar um divórcio. Por quê, Cíntia? Eu sei que existem várias situações, tá? Eu não quero minimizar o seu sofrimento. Cada caso é um caso. A Bíblia diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Por que existe o divórcio? Por causa da dureza do coração. Ninguém casa para se divorciar. O divórcio muitas vezes chega quando já não tem mais, quando já se tentou de tudo e não conseguiu. Eu sei que tem casos, muitas vezes, inclusive, de espancamento, são tantas consequências do pecado. Inclusive, eu gostaria de incentivar você. Se você está vivendo nessa realidade, procure aconselhamento pastoral. Não fique sofrendo sozinha. Procure enquanto ainda há esperança. Procure conversar com a esposa do seu pastor, quem sabe com o seu pastor, marcar um aconselhamento, abrir o seu coração, pedir aconselhamento bíblico antes de ir tomando decisões pelo curso desse mundo, ou talvez até mesmo porque já está cansada. Eu sei que talvez, eu tenho certeza que mulheres aqui que estão nos ouvindo têm vivenciado essa questão. Talvez você diga assim, mas Cíntia, você está falando isso porque o seu esposo é cristão. Graças a Deus o meu é verdade. É uma bênção de Deus. Sou a mulher mais feliz. Não teria um marido melhor para casar do que o meu. Ele é uma grande bênção na minha vida. E talvez você diga assim, mas o meu marido não é cristão. Talvez você não tenha observado os preceitos bíblicos,
né? E esteja colhendo um fruto um pouco amargo. Talvez você ainda não tivesse se convertido e não sabia, então a Bíblia nos diz que o tempo de ignorância o Senhor não leva em conta, mas eu quero dizer para você também que a ignorância não salva, ela condena. Mas eu quero dizer para você, tem esperança. Abra aí, por gentileza, se você se encaixa nesse quadro de uma mulher que é cristã e é casada com alguém que não é cristão, vamos lá o que a Bíblia diz. Vamos lá, 1 Pedro, queria que você abrisse aí. 1 Pedro, capítulo 3, eu quero ler esse texto para você, tá? Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento honesto de sua esposa. Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido esse procedimento honesto? Será que o seu marido que não é cristão olha para você e vê como uma cristã verdadeira? Será que você exala o bom perfume de Cristo? Será que você está sendo uma mulher sábia? Ou será que você não está sendo uma mulher rixosa? Cíntia, mas eu estou sendo. Eu tenho orado, eu tenho buscado ler a Bíblia, mas talvez você esteja precisando de um aconselhamento antes de tomar algumas das decisões. Então veja que nós estamos tentando encaixar aqui todas as mulheres, não é? Independente do estado civil. E você que é viúva, Cíntia, acho que já vou sair daqui do estudo porque eu não tenho mais marido, não tenho interesse de casar. Não sai não. Você deve ter sobrinha, você deve ter filha, você deve ter neto. Você precisa se apropriar desses assuntos para ser uma conselheira. Sua vida ainda não acabou. Então você pode ser um vaso de bênção, você pode ser uma bênção na vida de outras mulheres que fazem parte da sua família e que vivenciam essa questão ainda em relação ao esposo. Então, minha querida, cuide do seu casamento. Casamento não é brincadeira, já nos dizia Martinho Lutero. Martinho Lutero observou e deixou uma frase para nós. O casamento não é uma brincadeira, deve ser trabalhado e acompanhado de oração. Sem a graça de Deus, nós não nos manteremos casadas. Não existe nenhum casamento que não tenha problemas, lutas grandes ou pequenas para serem resolvidas. Nem sempre as lutas são entre o casal. Às vezes é com os filhos, rebeldes, desobedientes, que sempre ouviram da palavra do Senhor, mas querem buscar no mundo a paz que nunca irão encontrar. Às vezes é a questão econômica do casal, às vezes é a questão emocional de alguma das partes, enfim. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas como esposa você é exortada a ter uma vida de oração, orar sem cessar pelo seu marido e respeitá-lo. Você deve respeito ao seu marido. É assim que você vive? Cuide do seu casamento, respeite-o com as palavras, com o tom de voz, com as atitudes, elogie, incentive. A esposa deve respeitar, deve cuidar do marido, deve lhe dar atenção devida. Quando o marido chega do trabalho, não é mais hora de você estar toda descabelada, né? Com o cabelo fedendo a óleo, a fritura, que o fritor estava fazendo as comidas. Se organize no tempo, deixe as refeições prontas, a mesa posta com suplá. Cíntia, não sei nem o que é isso. Consiga, veja como é que você arruma uma mesa bonitinha. Os talheres, onde é que cada um fica, o copo, a taça, deixe um ambiente agradável, mas não vai chegar nenhuma visita. Mas a gente não arruma para visita, a gente arruma primeiro para os de casa. Tem gente que está guardando o conjunto de porcelana, o conjunto que ganhou do casamento, 25 anos esperando uma visita chegar. Querida, faça da sua casa um ambiente agradável, ensine as suas filhas, faça com que eles percebam que existe importância na sua casa. Não é necessariamente uma mesa bonita e posta, mas como é agradável uma mesa bem arrumada, com as refeições apropriadas, não é? Dê atenção ao seu marido, aprenda a acatar as decisões, aprenda a ouvi-lo. Que coisa difícil é uma mulher ouvir o esposo, não é? Tem mulheres que parece que, meu pai do céu, o marido já desistiu de falar. Porque ela nunca dá ouvido, está sempre se justificando. Honre o seu esposo, enalteça o seu esposo, estime o seu esposo. Faça com que você mesma seja submissa sim ao seu esposo. Dê o braço a torcer.
Tem coisas que não vale a pena brigar, tem lutas que não vale a pena entrar. Às vezes tem tantos casamentos sendo desfeitos por tanta bobagem. Ai, mas olha aqui, Cíntia, pasta de dente. Eu trabalho há muito tempo com aconselhamento. Meu pós-graduação tem uma parte que é da piscina, né? Então eu junto com, obviamente, com o que me norteia é a Bíblia, e faz muito tempo que eu trabalho com aconselhamento. Aconselhamento principalmente com mulheres e muito mais também com casais, eu e meu esposo, né? A gente faz, inclusive, recanto de casais. Vamos voltar aqui ao assunto. Cuide do seu casamento ainda esse ponto. Elogie, ame-o, admire-o. Cíntia, não tem o que admirar nesse homem. Aprenda, você vai achar alguma coisa? Não é possível, você casou com um homem que você amava, você admirava, você respeitava, você queria viver com ele pro resto da vida, você disse sim diante do Senhor. O que aconteceu? Lembra-te de onde caíste. Observe o que foi acontecendo, desgastando esse casamento. Admire-o de forma extraordinariamente. Brilhe o seu olho assim quando você olhar assim para ele. Que coisa mais linda, meu marido. Não tenha olhos para outros. E cuide do seu coração. Por que você está falando isso, Cíntia? Meninas, hoje, infelizmente, é uma triste realidade de quantas mulheres traem os esposos. Quantas mulheres que estão trocando de homem, de marido. Isso não estou falando só fora das igrejas, não. Muito cuidado. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com a sua carência. Às vezes seu marido não está conversando com você e tem um coleguinha de trabalho que está ali. Cuidado com as setas malignas. Muito cuidado, porque o nosso coração é desesperadamente enganoso. Então esse segundo ponto é: cuide do seu casamento. Ok? Vocês aí do chat, obrigado pela ajuda, viu? Claudinha, Fábio, Deus continue abençoando vocês e outras tantas que queiram também contribuir aí e deixar para quem está chegando. Outro ponto que eu quero deixar aqui para você: cuide da sua família. Quando você dirige o lar de maneira tranquila, olha aqui, não é de maneira turbulenta, fruto do Espírito, você pode voltar a ter uma série inteira, a caminhada da mulher com Deus. Convido você a dar uma volta, dar uma retornada lá. Volta, observa cada aspecto do fruto, que é um só do Espírito, porque é o nosso Deus que nos capacita. Então, quando eu e você dirige o lar de maneira tranquila, Cíntia, é fácil de maneira tranquila? Não, gente. Por isso que a gente precisa de um Salvador. Por isso que não é pela nossa força. Por isso que não é como o mundo dita. Derruba tudo, risca o carro, deixa esses meninos do jeito que eles querem, fica na internet o dia todo. Dá no lanchinho, internet, pronto. Se tiver filho adolescente é assim, né? Não. Nós temos trabalho sim, queridas. Que luta gigante para controlar, para mostrar para essa geração, quem tem filhos adolescentes, jovens, controlar a questão do tempo, mostrar que a gente respira é pelo ar, não é pelo celular. Talvez você esteja entendendo o que eu estou falando, não é? E aí existe sim um choque de geração, mas nós precisamos buscar desesperadamente o Senhor para que Ele nos dê a graça e que nós consigamos ver a nossa família servindo ao Senhor conforme as promessas do Senhor. Não desista da sua família, não desista do seu lar, porque o Senhor veio para salvar nós e a nossa casa. É promessa do Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que aqui tem muitas mães com coração pequeno, que os filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Quando eram pequenininhos oravam, cantavam, hoje já não é uma realidade. Não desista de crer nas promessas do Senhor. Não desista de orar sem cessar, de jejuar como fazia Jó pelos seus filhos. Eu quero instigar você a tirar pelo menos um dia por semana em jejum pelos seus filhos, mesmo eles pequenininhos. Observe as mães que já têm filhos maiores, as lutas. Grandes mulheres e homens de Deus, que não foi por falta de ensino. E eu quero reforçar aqui para você, que se acha a Mulher Maravilha. Mas o meu filho vai se converter porque eu sou uma mulher de Deus. Querida, toda e qualquer conversão se dá através do Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus. Você pode ser o maior exemplo de mulher cristã. Se o Espírito Santo de Deus não tocar no coração do seu filho, abrir os olhos, ele não se renderá ao Senhor. Por isso que nós não somos mulheres maravilhas, mas nós dependemos da maravilhosa graça de Deus.
Continue, persevere, cuide da sua família. Seja uma mulher que dirige o lar de forma tranquila e competente. Seja uma mulher competente. Veja a organização do seu lar, deixe o ambiente limpo. Está precisando de uma boa faxina? Vamos dar uma boa faxina. Mas, Cíntia, eu odeio. Coloca os hinos, coloca as músicas que você gosta. Cíntia, mas a minha casa tem 3 banheiros. Graças a Deus, deve ter alguém com lactose. Já pensou? Precisa usar um banheiro, o outro está livre quando o outro precisar. Cante, louve, minha filha. Tem famílias que não tem nenhum. Glorifique a Deus por aquilo que você tem. Ai, mas eu não gosto. Então, tem condição? Contrate alguém para fazer, mas deixe o ambiente limpinho. Pobres, mas limpinhos, né? Organizado, organiza aquela bagunça do guarda-roupa, do armário de cozinha, da alimentação que seja própria, que seja cheia, recheada de nutrientes saudáveis. Seja uma mulher competente. Quem deve dirigir o seu lar é você. Olha aqui, e não o esposo, hein, meninas? Tem muita mulher colocando o marido na cozinha e eu não sei o que ela está fazendo. A Bíblia diz que eu e você, como mulher, que devemos ser boas donas de casa. Não estou dizendo com isso que o marido não ajuda. Claro que ajuda. Mas não é função dele, hein? Não se aproveita da bondade do seu marido. Fica esperta, viu? Procure ter uma boa reputação e dar uma boa reputação para o seu marido. Trabalho dele profissional, os trabalhos da igreja. Nada dignifica tanto o homem quanto uma esposa bela aos olhos de Deus e uma família que se comporta belamente. Quantas mulheres cristãs têm sido tolas, me perdoem por essa palavra, que não é boa de se ouvir, mas é uma realidade nos nossos dias. Quantos homens, eu vivo essa realidade, muitas vezes oficiais que Deus chama para a igreja, líderes das sociedades internas, e você, ao invés de ser a primeira a se organizar, a querer ouvir aqueles banquetes espirituais que os nossos amados pastores sempre nos dão, você não vai à casa do Senhor, você não se envolve. Você, por exemplo, que muitas vezes é a esposa de um diácono, a esposa de um presbítero, minha filha, coloque-se no devido lugar. Louve a Deus pelo privilégio dele ter chamado o seu esposo para servi-lo. Muito ajuda quem não atrapalha. Procure ser bela aos olhos de Deus. Seja uma mulher respeitável, conforme nos diz Tito. Uma mulher que está disposta a ser e servir as outras mulheres da igreja. Aí vai chegando outras mulheres novas na igreja. Bom, essas meninas novas que chegam, onde elas deveriam buscar o conselho, o exemplo maior? E nós, que já estamos há algum tempo, que já éramos para ser mestras do bem, que somos as esposas dos oficiais, presbíteros, diáconos, mas muitas vezes é tanta infantilidade que aquela que chega nova olha, e muitas vezes você, que já está há algum tempo, que assim, parece que tem um orgulho do tanto de tempo que você tem, que você é reformada, e que muitas vezes dá um péssimo exemplo. Senhor, tem misericórdia de nós, muda a nossa realidade. Às vezes parece que acha até ruim quando o Senhor vai mandando mais pessoas. Querida, existem muitos mais eleitos. Seja simpática como os primeiros cristãos, coloque-se à disposição, seja hospitaleira, convide aquela que está chegando agora, seja uma mulher que discipula outras, seja uma mulher bela aos olhos de Deus, seja uma mulher exemplo para as demais. Quanto tempo você já desperdiçou? Às vezes você troca qualquer coisa para não estar na casa do Senhor. Com essa questão online, está chovendo, está preguiça. Querida, não deixaves de congregar. Reveja os seus conceitos. Muitas famílias e muitas mulheres irão se desviar dos caminhos do Senhor, achando que o online vai dar conta do recado. Membro do corpo caminha junto, não existe membro do corpo sozinho. Nós não fomos feitos ilhas, o Senhor não nos fez, carreira solo. E quando a gente se trata de igreja presbiteriana, aí sim que a gente vê, né? Sociedades internas, você está solta na igreja, por que você não está? Por exemplo, você que é mulher casada, o seu lugar é na SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, uma bênção, uma sociedade que verdadeiramente nos faz crescer, como nós precisamos ter a nossa linguagem, os nossos aconselhamentos, as nossas conversas. Cíntia, mas eu sou sócia, mas não sei o que acontece de nada, já tem um ano que eu não fui. Mude, seja e procure ser a melhor sócia. Se adeque.
Chega, deixa de tanto pecado, de tantas desculpas, de tanto olhar o que não presta. Sirva ao Senhor com alegria. Vamos lá. Já coloquei aqui algumas questões, né? Cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide do seu lar. Verifique se a sua casa está bem. Recorra à maravilhosa graça de Deus para ajudá-la a cuidar dos trabalhos domésticos, a cuidar dos seus filhos. Observe, tenha um olhar atento. Ai, mas aquela ali anda mais tristinha, mais isolada. Aquela ali já é mais espoleta, está usando umas roupas que não deveria usar. Aquela ali está andando com amizades que não deveria andar. Você e o seu esposo. O seu esposo está fora, muitas vezes é você quem tem que ter esse olhar. E aí converse com ele, amor, nós vamos precisar conversar. Parece-me que as coisas não estão tão bem ajustadas assim, não é? Veja os trabalhos rotineiros da casa, os desafios inesperados da vida. Meu Deus, queridas mulheres, como nós não estamos preparadas para os desafios inesperados da vida, se a gente não dá conta do básico. O que é que eu falo um desafio inesperado da vida? Uma doença que chega de repente, uma internação que chega de repente. Eu tenho aprendido muito, muito, muito com mulheres de Deus que têm recebido algumas, como é que eu posso dizer, alguns desafios desses inesperados da vida, com seus esposos que estão internados, alguns deles entubados, outros que faleceram, ficaram viúvas, mulheres que têm me ensinado pelo seu comportamento a continuar crendo que Deus é bom, aguardando no Senhor de forma silenciosa, não esperneando, mas como Jesus, que foi como ovelha muda ao matadouro. Vocês não têm ideia como vocês têm me ensinado. E eu louvo a Deus por esse tipo de comportamento, sem desespero. Certamente com o coração pequeno, entristecido, mas crendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Imagina se você já se desespera com uma coisinha de nada, quando chega uma situação maior dessa. Ah, minhas queridas, como nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos glorificá-lo em todo o tempo. Isso é fácil, Cíntia? Não, mas nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o que o futuro nos aguarda, mas o nosso Deus não nos promete a ausência de sofrimento, mas Ele promete estar conosco durante todos os dias da nossa vida, inclusive quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pelas águas. A palavra do Senhor diz que elas não nos afogarão e que o fogo não nos queimará, porque o nosso Deus é um Deus Emanuel, é um Deus conosco. Como é maravilhoso termos a presença benfazeja desse Deus. Apegue-se às promessas do Senhor para a sua vida. Estamos deixando aqui vários pontos em várias áreas. Quero colocar mais algumas aqui. Cuide das suas finanças, não seja uma mulher gastona. Nós temos um estudo inteiro sobre finanças, ainda nessa série Bela aos Olhos de Deus, né? Sua sabedoria, ou seja, sábia na área administrativa ou na administração do dinheiro, para que você seja uma bênção na vida do seu marido. Já pensou, seu marido trabalha, traz tudo e você é uma mulher gastona, gasta tudo, não tem nada. Não convém que nós sejamos assim. Cíntia, mas eu tenho dificuldade, eu preciso fazer curso. Não, você precisa ser bíblica. Dinheiro é uma área totalmente espiritual. Mas eu quero incentivar você a ir em um desses temas aí dentro da nossa série, por conta do nosso tempo aqui, apenas dizer que você precisa sim crescer nesta área financeira para que o nome do nosso Deus seja engrandecido e convidar você a dar um pulinho na nossa playlist e procurar aí como era a área financeira da mulher de Provérbios 31. Espelhe-se nessa mulher, tenha o prazer de ver você glorificando a Deus, sendo um exemplo para os seus filhos, glorificando o nome de Deus. Não viva de forma fútil. Pare de consumismo, a nossa sociedade nos incentiva. Promoção, todos os dias do ano vai ter promoção. Para que comprar tanta roupa, tantos sapatos, tantas coisas? Gaste o seu dinheiro em coisas de valor eterno. Ande bonitinha, ande arrumadinha, mas dentro das suas posses. Cuide da sua área financeira. Procure ser uma mulher que faz o dinheiro render.
dentro da sua casa, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido, para que os seus filhos aprendam e não vá seguindo nesse consumismo, nessa falta de administração financeira que corrói e consome muitas vezes por conta de uma ansiedade, de coisas não resolvidas no coração. Então é compulsiva, tem que comprar, comprar, comprar. Minha filha, quando nós morremos, nós não levamos nada. Tenha uma vida frugal, como toda mulher reformada. Não precisamos de tanto. Não precisamos mostrar para os outros, porque os outros têm, eu também tenho que ter. Tem essência e não simplesmente aparência. Uma outra coisa, apoie os sonhos do seu esposo. Cíntia, eu acho que ele nem sonha. Não, eu acho que você é uma esposa tão ausente, que não ouve, que não incentiva, que não elogia, que ele nem conta mais para você os sonhos. Qual é o ser humano que não sonha mais? Só aquele que já perdeu o gosto pela vida. Eu tenho um monte de sonhos. Alguns dentro das caixinhas, alguns eu estou abrindo de pouquinho. Outros eu já abri assim, com uma velocidade maior. Tudo tem um tempo na vida, não é? Tudo tem um tempo na vida determinado. Sonhe ao lado do seu esposo. Não fique você com um sonho, ele com outro sonho. Conversem, dialoguem. Isso é casamento. Ouça, pare de falar. Deixa o seu esposo falar. Auxilie. Ouça, veja o que é que ele está lhe dizendo. Divida as expectativas, as alegrias com ele. Quando ele for contar um sonho, já diz, eu não vou, eu não quero. Tem coisa mais desanimadora do que essa. Mesmo que no início não seja tão fácil assim para você ouvir, não é? Porque tem alguns que não combinam muito com a sua personalidade. Tem alguns que você olha assim e pensa, meu Deus, onde é que esse homem está indo? Eu sei, eu entendo. Ouça, o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Ele é sábio. Aprenda a ouvir mais e falar menos, né? Esse sonho que muitas vezes ele quer lhe falar, mas que você ainda não permitiu nem que ouvisse, ajudará a atravessar os tempos difíceis e cansativos para que você permaneça fiel ao Senhor, sempre buscando o melhor que Deus tem para oferecer para esta amada família, que é a sua família. O sonho manterá os seus pensamentos concentrados no nosso grandioso Deus. Existem sonhos que não é para a glória de Deus, certo? Se for esse tipo de sonho, você de fato deleta. Mas se forem sonhos lícitos, quais são os sonhos que você tem vivenciado? Ah, Cíntia, eu quero ver cada vez mais meu marido mais parecido com Cristo. Seja uma mulher, então, mais parecida com Cristo. Não seja impeditivo na vida dele. Auxilio. Amor, fui convidado para assumir essa função. De novo, não é possível. E eu, onde fico? Essa é uma mulher rixosa. Essa é uma mulher que não tem sabedoria. A mulher sábia diz, que bom, meu querido. Você precisa do meu apoio? Estou aqui para te ajudar. É lícito. Você vai servir de bênção para a vida de tantas outras pessoas, seja qual for a profissão do seu marido, o local que ele trabalha, a área de influência. Na vida espiritual, como eu falei aqui, não é? Dedique-se de corpo e alma apoiando, ao invés de se desesperar, de depreciar ou de até ridicularizar os sonhos dele. Ah, eu sonho em um dia ainda ser um oficial da igreja. Excelente obra almeja. A Bíblia já nos diz. Por que você é um impeditivo? Por que você não faz eu crescer? Agora, se você observa que aquelas características bíblicas ainda não tem nele, incentive para que ele tenha. Seja irrepreensível, seja esposa de uma só mulher, né? A Bíblia nos traz tudo, sempre pronto e mastigado para que a gente coloque. Às vezes Deus não vai chamar seu esposo para ser um oficial. Mas tem tantas outras coisas no serviço na casa do Senhor que ele pode ser bênção e que você deveria ajudá-lo. O que tem de homem parado, porque as mulheres não auxiliam, porque as mulheres reclamam, porque eles desistem de tanto que ela já buzinou no ouvido. Sê tu uma bênção, auxilie o seu esposo. Querida, eu vou deixar o último ponto aqui. Entenda que o seu comportamento reflete nele. O seu jeito de agir. O marido da mulher de Provérbios 31 era estimado entre os juízes. Já nos diz aqui o versículo principal. Por quê? Por ter, entre outras coisas, uma mulher digna. Uma mulher que o auxiliava em tudo. Uma mulher que era bela aos olhos de Deus.
Como nos falta casal referencial. Às vezes o homem é uma bênção, mas a mulher é daquele jeito, uma tartaruga, principalmente nas coisas do Senhor. Nas outras coisas do mundo secular, ela é ágil, ela é rápida, ela é inteligente. Mas nas coisas do Senhor, ela está morta. Às vezes é o contrário. A mulher é uma bênção, mas o marido, meu pai do céu, não assume a posição de líder. Precisamos orar mais. Precisamos casais como Priscila e Áquila. Como nos falta um casal referencial, dedicado nas coisas do Senhor, cada um na sua área, sem roubar nem um pouquinho da área do outro, servindo ao Senhor com alegria, sabendo que nós não somos dessa pátria, dedicando-se de corpo e alma. Olha aqui, se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele não é mais nada. Pare de se iludir de ser cristã. Deus não te chamou para ficar contemplando. Deus te chamou porque a obra é dele, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E se Deus te deu o privilégio de servi-lo, de te arregimentar para ser um desses trabalhadores, glorifique ao nosso Deus e sinta-se privilegiada, não pela sua competência, mas pela graça de Deus. Porque quando Ele chama, Ele capacita. Então, querida, se você for uma mulher casada, eu espero que você compreenda que você e o seu marido não são dois indivíduos diferentes, buscando duas causas diferentes, buscando duas direções diferentes. Não. Vocês são semelhantes a um par de apoio de livros. Afinal de contas, quando a gente casa, nos tornamos um. Deve ser um sonho, deve ser um casal que vive para a glória de Deus. E não se esqueça, não há benefícios sem sacrifício. Às vezes, você vai precisar perder para poder ganhar. Mas é um ganho que vai superabundar quando você comparar aquele capricho da perda. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você faça do seu esposo um marido estimado, que você respeite, que você cuide, que você incentive e que você desenvolva todos esses aspectos que o Senhor trouxe para nós nesta hora maravilhosa. E certamente vai ser um casal que vai servir de bênção, que vai servir como instrumento da providência divina na vida de tantas outras pessoas. Saia do seu lugar, você já perdeu tempo demais. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, envolva-se na obra do Senhor, porque quem não trabalha, dá trabalho. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele faça de você uma bela mulher aos olhos de Deus, porque certamente, se você agir assim, o seu esposo vai ser estimado por onde ele andar. Este é o desejo do meu coração para a sua vida e também para a minha vida. E nós já estamos aqui chegando ao final de mais um momento maravilhoso que o Senhor nos deu, não é? Mas ainda tem algumas coisas antes de encerrar. Gostaria então de deixar aqui mais um incentivo para você. Olha aqui a nossa Bíblia da Caminhada Bíblica. Quantos relatos maravilhosos eu recebi de tantas de vocês. Foram muitas. Tivemos o privilégio de ler. Muitas mulheres. Cíntia nunca tinha lido a Bíblia inteira. Que alegria, que riqueza. Quantas Bíblias foram doadas dessa aqui para visitantes ou para pessoas que nunca tiveram contato com as Sagradas Escrituras. Como você foi inteligente e aproveitou a oportunidade, não é? Mas eu queria dizer para você que ainda dá tempo. Então, peça a sua, não fique de fora. Mande um recadinho para nós, olha aqui o número 051 98111 9571. Terei a maior alegria de te responder. Tivemos o privilégio, a maravilhosa alegria de poder encaminhar. Essa Bíblia já se encontra, graças a Deus, numa maior ou menor quantidade em todos os estados do nosso Brasil. Mas ainda temos unidade suficiente para encaminhar para você. Não deixe de pedir a sua. Eu incentivo a você a continuar. Se quiser se tornar uma mulher bíblica, precisa que ela seja a única regra de fé e prática. Cíntia, mas eu já sou cristã. Você precisa retornar às Escrituras. Aqui você tem um roteiro anual e diário, com explicações cristocêntricas de cada capítulo, do Gênesis até Apocalipse. Eu aguardo seu contato
para que você continue se tornando uma mulher bela aos olhos de Deus. Não tem como, se as Sagradas Escrituras não estiver diariamente no nosso cotidiano. Eu aguardo por você, tá bom? E eu quero deixar um abraço muito especial para o Daniel Alves. Querido, não tem palavras para agradecer e dizer o quanto você me inspira. Você é o meu pastor, aquele que cuida da minha alma, aquele que vela pelo meu crescimento espiritual. Como tenho aprendido com você. Receba assim o meu abraço de forma muito especial, a minha admiração, o meu apreço e o meu respeito. Eu fiz aqui um pequeno acróstico para tentar expressar o grande amor que eu sinto por você, tá bom, Dani? É assim que eu te chamo, né? Então eu fiz um acróstico. Daniel, te amo. Olha aí, meninas, vamos lá. Daniel, dedicado, digno, divertido, autêntico, amigo, amável, nobre, inovador, notável, inteligente, idôneo, íntegro, eloquente, educado, eficiente, líder, lindo, leal. Tudo que falei acima é muito pouco para expressar aquilo que o meu coração por ti estima, mas quero aqui reafirmar o quanto é maravilhoso do teu lado sempre andar. Eu te amo e sempre te amarei. Que Deus te abençoe, que possamos viver muitos anos juntinhos até que o Senhor nos chame, e isso é o que a gente sabe, que nada mesmo vai nos separar, porque até na eternidade o Senhor nos aguarda. Que Deus te abençoe, receba o meu abraço, o meu respeito e a minha admiração pela pessoa que você é. Muito obrigada por todo o seu apoio. Gente, é ele quem filma, então você é o meu incentivador, você é o meu exemplo de homem de Deus. Eu olho para você e vejo Cristo Jesus. Te amo, querido. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. E eu aguardo por você na próxima semana para juntinhas aprendermos mais sobre como ser bela aos olhos de Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Caminhando com Cristo, eu sei que